glória, aleluia. Eita glória, aleluia. Eita glória, aleluia. Amém, aleluia. Porque, se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Se para alguém o evangelho que pregamos está oculto, ele está oculto para aquele que está se perdendo. Satanás, o Deus deste mundo pecaminoso, o fez cego, incapaz de ver a luz do evangelho da glória de Cristo, que mostra como Deus realmente é. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto, entre os quais o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. As boas novas que nós anunciamos não estão encobertas para ninguém, exceto para aqueles que estão se dirigindo para a destruição. O Deus deste mundo cegou a mente daqueles que não acreditam, para que eles não vejam a luz das boas novas. Essas boas novas falam a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Se ainda um véu permanece sobre o nosso evangelho, naqueles que perecem está o véu, nos quais o Deus deste mundo cegou as mentes dos incrédulos, para que não lhes raiasse a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Mesmo que o evangelho que anunciamos esteja escondido, ele está escondido apenas para os que estão se perdendo. O Deus deste mundo cegou as mentes daqueles que não creem em Deus. Eles não podem ver a luz que vem do evangelho que revela a glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Deem um lugar para nós no coração de vocês. Nós não prejudicamos ninguém, não causamos a desgraça de ninguém, e não procuramos tirar vantagem de ninguém. Concedam-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Eu lhes peço que abram seus corações novamente para nós, pois nenhum de vocês sofreu de nós qualquer injustiça. Nenhum só dentre vocês foi desencaminhado. Não enganamos a ninguém, e não nos aproveitamos de ninguém. Pedimos que vocês nos acolham em seu coração. Não tratamos ninguém com injustiça, não prejudicamos ninguém, não exploramos ninguém. Dai espaço para nós em vosso coração. Não lesamos a ninguém arruinamos, de ninguém nos aproveitamos. Abram-nos os seus corações. Não fizemos mal a ninguém, não arruinamos ninguém, e não tiramos vantagem de ninguém. Peço-lhes que abram o coração para nós. Não prejudicamos ninguém, nem desencaminhamos ninguém, nem nos aproveitamos de ninguém. Recebei-nos em vossos corações. A ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Recebei-nos em vossos corações. A ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Abri para nós os vossos corações. A ninguém fizemos injustiça,
a ninguém corrompemos, a ninguém defraudamos. Acolhei-nos em vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Por favor, deixem que sejamos os seus amigos. Nós não fizemos nada de errado, não causamos dano a ninguém, e não tiramos vantagem das pessoas. Amém. Aleluia. Por acaso explorei vocês por meio de algum mensageiro que lhes mandei? Eu pedi a Tito que fosse visitá-los, e mandei com ele o outro irmão na fé. Por acaso Tito os explorou? Será que nós dois não temos agido do mesmo modo, e com o mesmo espírito? Porventura eu os explorei por meio de alguém que enviei a vocês? Recomendei a Tito que os visitasse, acompanhado de outro irmão. Por acaso Tito os explorou? Não agimos nós no mesmo espírito, e não seguimos os mesmos passos? Mas como alguns dos homens que lhes enviei tirou algum proveito material de vocês? Quando recomendei a Tito que os visitasse, e enviei com ele outro irmão, eles tiraram algum proveito disso? Não, naturalmente que não, porque nós temos o mesmo espírito, e andamos nos passos um do outro, fazendo as coisas do mesmo modo. Será que eu explorei vocês por meio de alguém que lhes enviei? Pedi a Tito que fosse até aí, e mandei com ele outro irmão. Será que Tito explorou vocês? Não é verdade que temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Será que vos explorei por meio de algum daqueles que vos enviei? Eu instruí a Tito e enviei com ele outro irmão. Será que Tito vos explorou? Não vivemos pelo mesmo espírito? Não seguimos o mesmo caminho? Por acaso eu tirei vantagem de vocês por meio de alguém daqueles que lhes enviei? Pedi a Tito para ir visitá-los e enviei um de nós os irmãos com ele. Por acaso Tito tirou vantagem de vocês? Será que não nos comportamos com o mesmo espírito? Não seguimos os mesmos passos? Mas como algum dos homens que lhes enviei se aproveitou de vocês? Quando insisti com Tito para que fosse visitá-los e enviei com ele outro irmão, por acaso Tito os explorou? Não temos nós o mesmo espírito, e andamos nos passos um do outro, agindo do mesmo modo? Porventura, aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura, Tito se aproveitou de vós? Não andamos, porventura, no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Porventura, aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura, Tito se aproveitou de vós? Não andamos, porventura, no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Porventura, defraudei-vos por algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Defraudou-vos Tito? Não andamos no mesmo espírito? Não seguimos as mesmas pegadas? Porventura, vos explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura, Tito vos explorou? Acaso, não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Mas, por acaso, eu tirei vantagem de vocês por meio de qualquer um que eu tenha enviado para vê-los? Eu insisti para que Tito fosse vê-los e mandei outro irmão junto com ele. Tito tirou vantagem de vocês? Não, nós dois compartilhamos do mesmo espírito, e usamos os mesmos. Aleluia. Amém. Aleluia. Nesse assunto, que ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos. Pois, como nós já lhes dissemos e avisamos, o Senhor castigará duramente os que fazem essas coisas. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. E esta é também a vontade de Deus, que neste assunto nenhum de vocês se aproveite de seu irmão, porque o Senhor os castigará por estas práticas, como nós antes já os advertimos severamente. E que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque, contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Nesse assunto ninguém iluda ou engane seu irmão, pois o Senhor é vingador de todas essas coisas, como já vós dissemos e testemunhamos. Nesse assunto ninguém deve ofender nem tirar vantagem do seu irmão, pois, como nós já lhes dissemos e advertimos, o Senhor castigará os que assim procederem. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem o irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertimos solenemente. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também, antes, vó-lo dissemos e testificamos. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também,
Antes, vô-lo dissemos e testificamos, e que ninguém transgrida e defraude nisso a seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como antes vô-lo dissemos e testificamos. E que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Não enganem ou tirem vantagem de outro cristão sobre essas questões, pois o Senhor castigará os que fazem essas coisas, como já explicamos para vocês, e os alertamos. Glória a